casa aqui cheia de pessoas aqui de todo o interior, gente de fora de São Paulo também. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. É uma satisfação imensa abrir aqui a nossa primeira reunião ordinária da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo, contando aqui com a casa cheia para receber o grande amigo aqui da nossa comissão, o deputado federal Orlando Silva, com quem eu tive a honra de participar de uma live lá atrás, durante a pandemia ainda, uma live que tivemos assim, tipo, foram milhares de pessoas ao mesmo tempo para poder ouvir o deputado comentar sobre o trâmite lá na época da LGPD, foi muito legal. E desde então aqui eu nutro uma grande amizade, uma satisfação imensa, uma grande honra ter o deputado Orlando Silva aqui na nossa primeira reunião ordinária. Então, gente, já estamos gravando. Então, para o pessoal que está nos assistindo, que é a primeira vez, meu nome é Solano de Camargo, sou o presidente da comissão. A comissão, deputado, olha só, que mais tem inscritos até o momento aqui na OAB de São Paulo. Veja só, a comissão mais recente, né? Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial. Fiquei sabendo que deixamos o povo aqui do direito do trabalho para trás. Olha só que beleza, né? Se bem que não é uma competição, né, gente? Somos todo mundo aqui, mas que dá um gostinho especial, que é legal, né? Não é bacana? Aqui, deputado, vou só fazer uns comentários paroquiais antes de começar a nossa reunião. Bom, primeira coisa, está todo mundo perguntando sobre a nomeação, né? Nomeação dos integrantes. Eu recebi agora há pouco a confirmação da Danila, nossa secretária do departamento aqui de comissões, que amanhã, 15 do 4, serão publicadas todas os pedidos de nomeação para nossa comissão. Então, se por acaso o pessoal ficar de fora, não se preocupe, teremos de agora em diante publicações rotineiras, pelo menos assim uma a cada mês. Então, se por acaso não deu tempo porque você se inscreveu mais próximo, você vai ficar na próxima lista, não tem problema. Temos também, vamos anunciar nos próximos dias, dois grandes congressos de nossa comissão, que vão se realizar aqui em São Paulo. O segundo Congresso Estadual de DPOs, que deve ficar agora aqui no primeiro semestre, e para o segundo semestre teremos o segundo Congresso Estadual de Direito e Inteligência Artificial, onde a gente já vai deixar convidado o deputado Orlando para um ou outro compromisso, já fica o nosso convite. Outra questão que quero comentar com vocês é que nós daremos início nesse primeiro semestre ao projeto de adequação das subseções, o acompanhamento da implementação de todas as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados e através do projeto Legal Consult. Legal Consult, segunda fase, muitas colegas participaram aqui da primeira parte do projeto. Então, para quem não sabe, o Legal Consult é um projeto institucional da nossa comissão junto com a vice-presidência da OAB São Paulo, e que ele é coordenado pelo advogado Adalberto Veríssimo. Então, agora, nessa segunda fase, o projeto visa a implementação da LGPD nas estruturas da OAB, da ESA e da CASP, em todas as subseções do Estado, promovendo a adequação normativa, as boas práticas e a cultura de proteção de dados no ecossistema da OAB. Então, na primeira fase, o projeto ele foi desenvolvido na seccional, a gente estruturou a governança, os procedimentos internos que têm funcionado a todo vapor, e agora, com o avanço, né, dessa iniciativa, o foco vai estar na descentralização e na interiorização de todos os procedimentos de proteção de dados. A ideia é levar conhecimento, as ferramentas, suporte técnico às subseções, consolidando a LGPD como um pilar institucional em todo o Estado. Adalberto, você está entre nós? Boa noite, doutor Solano. Sim, estou por aqui. Então, Adalberto, um minutinho, você quer comentar sobre o projeto agora nessa segunda fase? Claro, claro. Bom, pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui falando juntamente com vocês. Como o doutor Solano antecipou, nós teremos aí a partir desse próximo mês, agora, né, início de abril, maio, as indicações das subseções para quem quer ser o encarregado, né, setorial. Então, você que atua em alguma subseção aí do Estado de São Paulo e gostaria de ser um encarregado setorial, né? A gente fica aí o nosso apelo para que você converse com a sua diretoria, né, com o presidente da sua subseção, para que ele te nomeie, né? E nós teremos, juntamente com os encarregados setoriais e os representantes, né, os pontos focais de cada uma das subseções,
a divisão do Estado em 10 grandes coordenadorias, né, 10 grandes regiões, onde nós faremos encontros periódicos para passar todas as informações necessárias, né, todo o fluxo que precisa ser feito em relação a documentos que precisam ser ajustados, como que a gente vai conduzir o processo de mapeamento das subseções, como que nós faremos as análises de risco, né? Então, para esse próximo passo, né, fica aí o convite para que vocês se inscrevam como encarregados setoriais representando aí as suas subseções e ao fim, né, desse período, quando a gente tiver a nomeação de todos os representantes, nós faremos uma reunião para passar as informações detalhadas, para passar cronograma, para explicar como é que vai ser a atuação, né, e como que a gente vai desenvolver esse trabalho aí pelos próximos 3 anos. Perfeito, Adalberto, muito obrigado. Esse recado é muito importante, gente. Então, olha só, para os advogados e advogadas que funcionaram como DPOs setoriais até o final da gestão passada, com a troca de gestão, as nomeações elas ficam não ficam valendo mais. Então, é necessária a nova nomeação. Então, você, advogado, advogada, que quer ter já uma experiência prática com privacidade e proteção de dados, que vão receber aí letramento, cursos pela ESA, através dos membros da nossa comissão, converse com o seu presidente, com a sua presidente e veja aí a sua nomeação, porque vai ser mandatório. Todas as subseções do Estado deverão nomear, nos termos da resolução conjunta OAB, ESA, CASP 3/2025, terão que nomear um DPO setorial ali para a sua subseção. Então, ajudem aí o seu presidente, a sua presidente, se ofereça, se voluntarie, porque é uma nomeação importante, uma forma da gente ali tendo experiência no nosso dia a dia. Bem legal. Então, a nomeação dos DPOs setoriais vão acontecer num passo seguinte, a publicação dos integrantes da nossa comissão, porque, evidentemente, o advogado, a advogada que serão nomeados DPOs setoriais, necessariamente terão que fazer parte aqui da nossa comissão. E aqui, por último, o nosso último recado paroquial é um dos projetos Menina dos Olhos da nossa comissão e da diretoria aqui da seccional, que é o projeto Valquírias Digitais. É um projeto, é uma iniciativa da nossa comissão, que foi fruto de uma grande pesquisa realizada no segundo semestre do ano passado. Foram mais de 10 mil questionários respondidos, vindos de todo o Brasil, e ele visou justamente medir a temperatura, medir ali justamente como se deu, como se dá a percepção das mulheres e os riscos associados ao ambiente digital. Então, é um projeto voltado à sensibilização e proteção das mulheres no ambiente digital e que visa promover a conscientização sobre os riscos e desafios enfrentados ali pelo público feminino em toda a esfera da internet, além de oferecer orientações sobre segurança e privacidade. Então, nós montamos um grupo que já está formado por mulheres que têm uma participação incrível em nossa comissão desde o comecinho, desde lá de trás, 2002, quando nós começamos, e ele é coordenado pela nossa amiga e também presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados de Catanduva, a doutora Isabela Rainho. Então, ela lidera a implementação dos projetos relacionados, né, às Valquírias Digitais, junto com outras 9 advogadas incríveis, né, todas elas aqui do interior. Então, Isabela, você está entre nós? Boa noite a todos e a todas. Estou presente. Então, Isabela, quiser um minutinho aí comentar do projeto? Bacana. É com muita honra e entusiasmo, né, que a gente pode apresentar o projeto Valquírias Digitais, que é uma iniciativa que nasce nessa comissão, mas que surgiu da sensibilidade e da visão estratégica do Dr. Solano. E eu fiquei muito feliz e muito grata, né, pelo convite, em poder participar. O Valquírias Digitais, ele surge com uma missão de aprofundar o debate sobre gênero, tecnologia e direitos fundamentais, respondendo aos desafios urgentes da nossa advocacia e da nossa sociedade. E brevemente, né, o projeto tem como objetivo que vão guiar as nossas ações, em primeiro lugar, fomento da participação das mulheres advogadas em 3 áreas fundamentais, que é o direito digital, privacidade e proteção de dados e inteligência artificial, para que as mulheres estejam aí na linha de frente das discussões sobre ética, inclusão e responsabilidade tecnológica. Em segundo lugar, debater
como bem dito pelo Dr. Solano, os resultados da pesquisa realizada em 2024 sobre violência digital contra mulheres, trazendo esse tema para o centro das nossas reflexões e principalmente para a construção de soluções concretas de enfrentamento e prevenção. Em terceiro, acompanhar de perto a implementação da LGPD nas subseções da OAB, conforme anteriormente mencionado, que iniciarão, garantindo que a advocacia esteja preparada para proteger os dados e a privacidade de todos, especialmente considerando um olhar às vulnerabilidades aí de gênero. E, por fim, realizar um grande evento anual, né, que celebre e potencialize o papel da mulher advogada na construção de um futuro mais inclusivo e ético na tecnologia do direito. Nós buscamos, com essas ações, fortalecer a liderança feminina na advocacia digital e queremos transformar o Valquírias em uma referência nacional na proteção da mulher no ambiente online, aproximando tecnologia, advocacia e inclusão e afirmando o pioneirismo da OAB São Paulo, sempre, né, frente aos desafios sociais da era digital. O projeto Valquírias Digitais é mais do que uma iniciativa institucional. Ele é um verdadeiro movimento de fortalecimento da advocacia feminina nos temas que estão moldando o presente e o futuro da nossa advocacia e da nossa sociedade. Eu agradeço profundamente a confiança e tenho certeza que juntos nós vamos ampliar vozes e construir soluções e transformar o cenário digital no Brasil. Muito obrigada, senhor. Isso aí, Isabela, você viu, deputado, que quem manda aqui é mulherada, né? Mulherada dominando aqui a grande maioria do público da nossa comissão e também esse projeto belíssimo, Valquírias Digitais. Bom, sem mais delongas, eu tenho a enorme satisfação de apresentar o grande amigo da nossa comissão, sem dúvida, é o parlamentar que mais entende de direito digital em toda a atualidade, é o deputado Orlando Silva, que foi ministro do Esporte durante os governos Lula e Dilma Rousseff, eleito deputado federal em 2014, na Câmara dos Deputados, atuou como vice-líder da Presidência da República entre 2015 e 2016 e presidiu a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público em 2017. É autor das leis que reconhecem Luiz Gama como patrono da abolição da escravatura e que inscrevem seu nome no panteão dos heróis nacionais. Também foi relator de importantes marcos legais, como a Lei de Imigrações, que é muito importante aqui para quem é da área de direito internacional, como é meu caso, a Lei Geral de Proteção de Dados, como é o caso de todo mundo que está aqui, e o projeto de lei 2630 de 2020, conhecido como a PL das fake news. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso amigo, o deputado Orlando Silva. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigado, querido Solano, doutor Solano Camargo. Eu quero agradecer ao convite gentil que tu fizeste para poder participar desta reunião, desse encontro, e queria preliminarmente, na condição de quem acabou de se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, pedir ingresso na Comissão de Proteção de Dados Pessoais, Privacidade e Inovação da OAB de São Paulo. Eu vou adotar as providências devidas e espero que Vossa Excelência permita que nós possamos atuar ao lado de tantos colegas numa agenda que é uma agenda muito importante, que é a agenda do direito digital. E eu quero começar a conversar sobre regulação de plataformas digitais, reconhecendo essa como uma das matérias desafiadoras no campo legislativo, no campo do direito digital. Nós sabemos que, e não por acaso, a nossa comissão é primeiramente de proteção de dados pessoais, não por acaso, porque no campo do direito digital motivou inovações legislativas. Em 1970, todos sabemos que no estado de Hesse, na Alemanha, tivemos a primeira norma protetiva dos direitos da pessoa, da defensora da privacidade das pessoas. A Diretiva 95 foi um passo seguinte, já na Comunidade Econômica Europeia, que produziu, anos depois, a GDPR, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, e o Brasil incorporou-se à elaboração de modo mais sistemático a partir desse diploma legal. É certo dizer que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil,
é filha direta da GDPR, mas é certo dizer que nós temos outras normas que, de modo disperso no Brasil, já garantiam a proteção de dados pessoais. Nós podemos encontrar incisos da nossa Constituição, antes mesmo da emenda 115, e na próxima vez que você me apresentar, vou reivindicar que você me apresente, doutor Solano de Camargo, como relator da emenda 115 também, que reconheceu a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Ela introduziu um novo inciso no artigo 5º, especializando essa regra, fixando também a competência normativa exclusiva da União para estabelecer parâmetros legais sobre privacidade, sobre proteção de dados pessoais, para impedir que nós tivéssemos uma anarquia normativa no Brasil. Havia riscos antes da LGPD e mesmo após a LGPD de outros entes, sem que a Constituição explicitamente firmasse a competência normativa para a União, havia risco de uma certa anarquia normativa, porque estados e municípios estavam trabalhando propostas específicas, o que não daria sentido nenhum. Não daria nenhuma visão sistêmica da proteção de dados pessoais no Brasil. Já é difícil fazer isso numa nação. Imagine com normas subnacionais, poderia inviabilizar. Mas eu faço essa referência ao processo que nos conduziu à produção da LGPD para acentuar que esse é um dos pilares essenciais do direito digital e atravessa o debate que fazemos sobre regulação de plataformas digitais. Evidentemente que um segundo pilar essencial, que é o objeto da nossa conversa, diz respeito à regulação econômica e de moderação de conteúdo das plataformas digitais. Vocês sabem que a União Europeia aprovou a chamada Lei dos Mercados Digitais, que tem um sentido, sobretudo, um sentido regulatório do ponto de vista econômico, né? Concorrencial. Aliás, nos Estados Unidos, nesse instante, está em julgamento um recurso que contesta a formação de trusts nos Estados Unidos, de associação de empresas que tem um papel monopolista muito grande no campo da operação de serviços digitais. Mesmo nos Estados Unidos, que é um país com viés liberal muito forte, há uma preocupação. Inclusive, o CAD americano é quem tem tido mais intervenções no sentido de impedir que haja a formação de um grande oligopólio das plataformas digitais nos Estados Unidos. Então, eu diria que, no campo da regulação das plataformas digitais, a Europa inovou com a Lei dos Mercados Digitais, com a Lei dos Serviços Digitais, que é um irmão siamês das normas regulatórias para as plataformas digitais nos Estados Unidos. E lá, o Parlamento Europeu, mais recentemente, votou um terceiro elemento do tripé regulatório no campo digital, que é o ato regulatório da inteligência artificial. Então, no campo do direito digital, o que temos no debate global são três vertentes. É a regulação da proteção de dados pessoais, da privacidade, ao lado da regulação econômica e de moderação de conteúdo, da operação dos serviços das plataformas digitais, e um terceiro pilar é a regulação sobre inteligência artificial. As três vertentes com autonomia, mas ao mesmo tempo com interação, porque se interpenetram em muitos momentos. Há no mundo, como vocês sabem, três caminhos possíveis para abordar, digamos assim, o funcionamento, regras de funcionamento das plataformas digitais. Três caminhos. Eles dialogam, os caminhos dialogam com a perspectiva de abordagem da soberania das nações. Por que eu digo isso? Porque a operação das plataformas digitais, como nós sabemos, ela é global. Ela borra completamente as fronteiras nacionais. É complexo fazer essa regulação porque ela não tem uma natureza extraterritorial, mas a base operacional, a sede dessas empresas estão concentradas nos Estados Unidos. É isso que dá, inclusive, parte do debate que nós fizemos sobre decisões e alcance de decisões da Corte Constitucional Brasileira. Como tornar aplicáveis para empresas que não têm representação no Brasil.
Esse é um debate importante que se dá no Tribunal Federal e se dá doutrinariamente, é necessário avançarmos, inclusive, no campo do direito. E eu falo da soberania nacional em xeque a partir da operação desses serviços, para puxar para o debate uma primeira experiência que não é referência para o debate brasileiro por particularidades do seu protagonista. A primeira referência é a referência da China. A China é o único país do mundo que possui soberania tecnológica. Claro, é o único país do mundo, excluído os Estados Unidos da América. Porque só os Estados Unidos da América e China possuem Big Techs com operação global, oferecendo e operando seus serviços no mundo inteiro. Então, a China estruturou um caminho, digamos assim, para fazer uma analogia importante com a cultura daquele lugar, erguendo uma muralha da China, uma muralha tecnológica, estruturando suas próprias empresas, operando serviços sob comando próprio daquele país. E lá, creiam, tem regras de proteção de dados pessoais, tem regras de operação de serviços digitais, dos mercados digitais, e já tem regra para inteligência artificial. Mas como é muito peculiar a experiência chinesa, o sistema econômico, o sistema político, a cultura, as instituições são muito peculiares, é um caminho que não está ao alcance do Brasil, a não ser a reflexão que devemos fazer sobre o país ter como perspectiva histórica conquistar a sua soberania tecnológica. Ele ter capacidade de oferecer serviços digitais em plano global. Isso deve ser um desafio que vai exigir muito investimento em infraestrutura, em pesquisa, em inovação, em ciência e tecnologia, em desenvolvimento de mercado e de produtores no Brasil. O que fica da experiência chinesa é a inspiração para que construamos a nossa soberania tecnológica. À parte o caso da China, são dois os caminhos essenciais: o caminho americano e o caminho europeu. E é bom dizer, deixar um registro, de que desde que o Reino Unido saiu da União Europeia, eles procuram trilhar um caminho próprio. Um caminho que, inclusive, é intermediário entre os Estados Unidos e a União Europeia. O caminho americano, é bom relembrarmos que é o caminho de um país que cedia às Big Techs. As grandes empresas que operam no mundo inteiro, na maioria dos casos, são empresas americanas. E, como tais, enquadradas nas normas americanas, como tais, dialogando com o Estado americano. Inclusive, são funcionais para a estratégia nacional dos Estados Unidos da América. E lá, há um parâmetro, como vocês bem sabem, na Constituição americana, que é a primeira emenda. Então, não dá para pensar em regulação de plataforma digital nos Estados Unidos que não seja à luz da primeira emenda, que é a emenda responsável pela liberdade de expressão, de associação, que tem esse valor absoluto, completamente absoluto, o que é diferente de outras experiências, como o próprio caso brasileiro. Não há um direito absoluto no Brasil. Portanto, nos Estados Unidos, pelo viés liberal da tradição americana, pelo peso que tem a primeira emenda na dinâmica social e econômica dos Estados Unidos, eu diria que o traço principal que existe é a imunidade das plataformas digitais. Há uma imunidade reconhecida e consolidada, reconhecida pela Lei das Telecomunicações de 1996, através da famosa seção 230, que é a que estabelece a imunidade para as plataformas digitais, e estabelece, inclusive, hipóteses em que essa imunidade poderia ser revista, inclusive prevê, eu vou chamar assim, um mecanismo do bom samaritano, para estimular boas práticas por parte das plataformas digitais, que é o que, inclusive, elas se baseiam para fazer a moderação de conteúdo. Então, no modelo americano, as plataformas digitais estão completamente imunes, não têm responsabilidade pelo seu manejo, não têm responsabilidade alguma pela produção de conteúdos de terceiros, e isso foi consolidado a partir do famoso caso Gonzalez versus Google, que foi definido finalmente em maio de 2023. É um caso famoso, imagino que aqui todos conheçam. Relembro aquele caso de uma família cujo filho foi aliciado
por organização terrorista, foi morto em ação com essa organização terrorista, e o aliciamento se deu a partir de publicações feitas no Google, armazenadas no Google. E essa família argumentava que o Google teria que ser responsabilizado por permitir acesso de conteúdos que aliciavam jovens para se filiar, se vincular ao terrorismo, na medida em que isso tinha produzido um dano àquela família, que foi a perda da vida daquela criança. O que a Suprema Corte disse, com base na primeira emenda, com base na seção 230 da Lei de 1996 das Telecomunicações, o Google não tem qualquer responsabilidade. E essa lógica da imunidade das plataformas digitais, de algum modo, se faz presente na normativa brasileira, no Marco Civil da Internet. Se nós vamos ao artigo 19, famoso artigo 19, que é objeto de exame de 3 recursos no Supremo Tribunal Federal, o primeiro deles de 2013, o artigo 19, o que é que diz? Fala que não há responsabilização para as plataformas digitais, ressalvada a hipótese de descumprimento de norma judicial. Posteriormente, ressalvado a hipótese de manutenção de determinados conteúdos após a notificação dessas empresas, que são conteúdos ilegais. E se estabelece na lei ordinária que conteúdos ilegais são esses. Afora isso, a nossa norma, o Marco Civil da Internet, na prática, assimila o mesmo conceito da imunidade para as plataformas digitais. Porque é uma lei datada de um período em que ainda havia uma expectativa da internet, da rede mundial de computadores, das redes sociais, como espaço de uso legítimo, que é real, em grande parte, mas não se imaginava que o uso malicioso das redes alcançaria a dimensão que alcançou, em vários planos, com o impacto que tem em vários planos. Portanto, as normas previstas no Brasil, no campo da responsabilidade de plataformas, até então, são fortemente influenciadas pela inspiração, pelo caminho americano, que é um caminho que prevê a imunidade para as plataformas digitais. O advento da Lei dos Serviços Digitais e da Lei dos Mercados Digitais da União Europeia gerou um novo debate no Brasil. Na verdade, chega ao Brasil aquilo que é conhecido como efeito Bruxelas. Na academia, muitos falam do efeito Bruxelas, que é efeito das normas editadas pelo Parlamento Europeu, das normas consolidadas na União Europeia, das normas internalizadas nos países e que tem um impacto muito importante. Por se tratar da Europa, claro, com as suas particularidades, mas ser um continente com um grande impacto político, econômico, cultural, social para o mundo inteiro. E repercute, e repercutiu no Brasil. Assim como a LGPD repercutiu a GDPR, né? O Regulamento Geral da Proteção de Dados da União Europeia. O debate que fazemos aqui tem a influência americana, do caminho americano, mas tem uma forte influência do debate europeu. Um debate que tem alguns países no centro, né? Eu diria que a Alemanha tem um peso muito grande no debate sobre regulação de plataformas digitais, porque a Alemanha, com os traumas vividos no século passado, faz um enfrentamento permanente contra discurso de ódio. Todos aqui sabemos o rigor com que a Alemanha trata discurso de ódio, trata riscos do nazismo, e isso acabou transbordando para o debate europeu. Claro, com muitas particularidades que tem a Europa, com muitas particularidades históricas, inclusive, e culturais, que aquele continente possui. Mas diria que o que há de mais sistematizado no Brasil é um debate em torno de conceitos consolidados nas normas europeias. Eu digo isso baseado no que a academia tem pensado, no que a sociedade civil tem contribuído. Eu poderia dar um exemplo da OAB. A Comissão de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil, no seu Conselho Federal, apresentou ao Congresso Nacional uma sugestão, várias propostas para a regulação de plataformas digitais. E lá você tem, por exemplo, o conceito de dever de cuidado, que é um conceito, notadamente, das normas europeias. As obrigações de transparência, parâmetros para a responsabilidade dessas empresas. Então, a OAB federal já ecoou o debate a partir de conceitos europeus, a partir da influência que tem na academia brasileira as normas editadas
no continente europeu. E o debate acumulado na Câmara dos Deputados, após a votação no Senado Federal em 2020 de um projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira, de Sergipe, é um debate que eu diria tem traços muito fortes do debate europeu, do caminho europeu, como me referi inicialmente. É evidente que é um processo muito complexo. Inclusive, parte dos antagonistas dessa proposta no Brasil tem forte inspiração no ideário americano, da imunidade das plataformas digitais. Eu sempre comento com os meus colegas que eu, se vivesse nos Estados Unidos, talvez me filiasse a essa ideia da imunidade das plataformas digitais, porque eu estaria defendendo o interesse estratégico do meu país, defendendo até mesmo a segurança nacional do meu país. Mas como eu não vivo lá, o meu olhar é para o interesse dos cidadãos do Brasil, que é a mesma lógica que impera a perspectiva europeia, é de trabalhar a proteção do interesse do cidadão europeu. Vocês que são da comunidade de proteção de dados pessoais sabem dos embates que há entre a Europa e os Estados Unidos em função da proteção de dados pessoais. Leis já foram revogadas, leis já foram aprovadas, multas pesadas, sobretudo na proteção da infância, em função desse embate que existe, o interesse econômico das empresas versus o interesse da cidadania europeia. E no Brasil não é muito diferente, há uma tensão, esses dois caminhos têm defensores no Brasil e nós, por enquanto, não produzimos uma síntese. Eu acredito que o desafio brasileiro é avançar na regulação das plataformas digitais, produzindo um caminho síntese, reconhecendo as nossas convergências com a experiência americana, reconhecendo as nossas convergências com a experiência europeia, que é um pouco a tentativa que faz o Reino Unido. E aqui, doutor Solano, faço até uma comparação. Não por acaso, a OAB de São Paulo, a comissão é de proteção de dados pessoais, privacidade e inovação. Porque esse caminho síntese, trabalhado pelo Reino Unido, se diferencia, sobretudo, pelo aspecto de valorização da inovação. Alguns provocadores falam assim: os americanos exportam serviços digitais e os europeus exportam regulação. Em alguma medida, faz sentido, e eu tentei traduzir isso aqui, porque a proteção do interesse da cidadania europeia é que faz a geração de normas. A Europa já tem uma tradição mais intervencionista do Estado. Os americanos não. É a economia que é o dínamo daquele país e é quase tudo pela economia. O Reino Unido tenta valorizar o estímulo à inovação, tendo algum nível de proteção. Claro que lá eles têm uma virtude que, desde os anos 70, o Reino Unido possui uma regulação das mídias, do conjunto, uma regulação dos meios de comunicação. Ofcom, que é uma agência dos anos 70, responsável pela regulação dos meios de comunicação, assumiu também o papel de regulação das redes sociais. E, aliás, ninguém diz que tem censura no Reino Unido, ao contrário, ainda que haja regulação, ainda que haja uma agência reguladora das redes sociais. Porque parte do debate no Brasil é que regulação e algum órgão estatal poderia significar criar um Ministério da Verdade. Isso não faz sentido, porque a liberdade de expressão é, inclusive, um direito fundamental assegurado no artigo 5º da nossa Constituição, e é um pilar da democracia. A ninguém pode ser permitido estabelecer o que é verdade, o que não é verdade. A ninguém pode ser limitado a estabelecer o que pode e o que não pode ser dito. É evidente que quem fala pode assumir responsabilização se cometer um crime, porque também não é permitido a violação do direito de outros, que se sentirem violados têm direito a recorrer ao Poder Judiciário, como nós bem sabemos. Então, eu diria que o debate no Brasil caminha para buscar uma síntese entre o caminho americano e o caminho europeu. É isso que vai nos permitir a aprovação de uma regulação. Uma síntese que tenha um mínimo denominador comum. E, na minha perspectiva, o mínimo denominador comum vai ser composto de 3 pilares. O primeiro pilar são obrigações de transparência. É necessário que a sociedade saiba
como é feita a operação dos serviços digitais. E aqui, nós não queremos saber qual é a fórmula da Coca-Cola, das empresas. O segredo industrial é inviolável. O segredo dos negócios tem que ser garantido. Agora, parte da operação pode ser acessível para que a sociedade, para que especialistas apurem se há algum risco a direitos fundamentais durante a operação desses serviços. Isso é essencial para a garantia dos direitos fundamentais. Se fala muito de algoritmo, todo mundo aqui já ouviu falar muito de algoritmo. Há que se ter alguma transparência algorítmica para que nós possamos, como sociedade, saber se a esfera pública está preservada ou se a manipulação que gera encapsulamento do debate, chamadas bolhas. Aliás, nós, na nossa Constituição, o inciso 4º do artigo 2º da nossa Constituição fala do Estado Democrático de Direito como um dos fundamentos da República Brasileira, e o inciso 4º fala do pluralismo político. Ou seja, encapsular o debate é uma ameaça ao pluralismo, porque as bolhas produzem debate entre iguais, entre comuns. Não há circulação de ideias. Isso é ameaçador até mesmo para a democracia. Portanto, obrigações de transparência, tais quais a Europa exige hoje, por exemplo, já seriam suficientes e seriam um pilar importante para a regulação. Segundo, mecanismos para garantir liberdade de expressão. Por quê? Hoje já há moderação de conteúdo. As plataformas digitais já fazem moderação de conteúdo, segundo seus parâmetros, que estão de modo opaco nos termos de uso, que todos nós assinamos sem ler. Sabe aqueles termos de uso que todo mundo aqui já assinou, que autoriza, inclusive, a coleta e tratamento de dados, viu, gente? E nós aceitamos as regras de moderação de conteúdo que são opacas, que não têm uma nitidez sobre possibilidades, por exemplo, de contestação. Então, uma regulação exigiria ter mecanismos para que o próprio usuário, ele defenda a sua liberdade de expressão, ele possa contestar de modo expresso, direto, dinâmico, rápido, a moderação de conteúdo, reexame aquele questionamento apresentado pelo usuário e, caso ele tenha razão, até reparação de alcance da publicação retirada ou reduzida deveria ser revista. Portanto, a liberdade de expressão é preciso ser exercida por cada cidadão, por cada usuário. E as plataformas digitais devem prever mecanismos para que essa liberdade de expressão se dê. Liberdade de expressão que, inclusive, deve pressupor não apenas o direito de falar, mas o direito de ser ouvido. É necessário que as pessoas possam ser ouvidas, porque se você fala, mas não ouve, se há, uma vez mais, o encapsulamento do debate, as bolhas, se não há circulação de ideias, você não exerce plenamente a liberdade de expressão. Portanto, o segundo pilar é criar mecanismos formais para o exercício da liberdade de expressão. E o terceiro e último pilar diz respeito a um regime de responsabilidades. Veja, primeiro, obrigações de transparência para que a sociedade possa apurar se há qualquer tipo de risco a direitos fundamentais. 2, mecanismos para o exercício da liberdade de expressão pelos próprios usuários, oferecidos pelas empresas de modo expresso, direto e facilitado. E 3, alteração no regime de responsabilidade. Eu fiz aqui referência ao artigo 19 do Marco Civil, argumentando que ele, de algum modo, incorporou a imunidade que a tradição americana tem. A tradição europeia traz a ideia de responsabilização em algumas hipóteses para essas empresas. No caso das empresas, da regulação europeia, inclusive, eles aplicam responsabilidade para todo o ecossistema digital, todas as empresas, indistintamente, e tem obrigações e responsabilidades adicionais para as chamadas Big Techs. Aqui no Brasil, nós estamos debatendo você ter apenas para as Big Techs, reconhecendo que o Brasil tem um ecossistema ainda em formação e determinadas obrigações que fossem exigíveis de pequenas, médias empresas, de startups que estão se formando, isso poderia inibir a inovação. Nós consideramos que, nessa fase, a regulação para as Big Techs deveria ser plena, ou seja, empresas que tenham mais de 10 milhões de usuários no Brasil, e para as
empresas abaixo desse número, essa regulação poderia ser um estándar, poderia ser um padrão, poderia até ser um facilitador para o fomento, até mesmo para o estímulo ao financiamento de empresas em desenvolvimento que aderirem a esse estándar. Mas não poderia ser uma obrigação, sob pena disso inibir a inovação, já que temos um ecossistema em formação, em desenvolvimento, que precisa de apoio. E isso poderia onerar. No caso das Big Techs, elas já têm porte para receber determinadas obrigações, de responsabilidade, inclusive. O regime de responsabilidade novo deveria, na minha perspectiva, incluir um dever de cuidado, tal qual na Europa se estabelece, onde essas empresas, após serem notificadas, se forem omissas, poderiam ser responsabilizadas por danos causados a partir de conteúdos publicados nos seus serviços. Conteúdos ilegais, sobretudo. E nós devemos listar quais são esses conteúdos. Observe que, no caso da Alemanha, por exemplo, que repercutiu na regra europeia, os conteúdos são tudo aquilo previsto no Código Penal. Aqui, como o debate foi ficando complexo, optamos por fazer um rosário de temas. Crimes contra a saúde, crimes contra a infância e adolescência, racismo, violência contra a mulher, e mais 2 ou 3 tipos, crimes contra o Estado Democrático de Direito, que já estão previstos na legislação. Um rosário, uma lista que exigiria um dever de cuidado por parte das plataformas digitais. Elas precisam ver e ver de novo e acompanhar. E seria necessária a criação de mecanismos para que a moderação se desse. Ou, diretamente por eles, para os tipos concretos, ou seja, eles monitorarem conteúdos ilegais, ou a partir da notificação, caso escape, digamos assim, o monitoramento dessas empresas, notificação feita por cidadãos que elas poderiam examinar, e na hipótese de produção de danos, a omissão delas poderia engendrar uma determinada sanção. E a segunda hipótese de responsabilidade diz respeito àquilo que é impulsionamento. Sempre que houver impulsionamento, ou seja, que houver paga, que houver ganho por parte da empresa de qualquer conteúdo, se é impulsionamento, a empresa é responsável solidariamente pelos conteúdos, por danos causados por conteúdos impulsionados. Essa é a segunda hipótese de responsabilidade desse novo regime, porque nós consideramos que elas têm responsabilidade quando recebe para difundir determinados conteúdos e deve ter responsabilidade quando se omite diante de conteúdos ilegais comunicados, notificados a elas próprias. Essa omissão deveria engendrar uma responsabilidade. Portanto, um novo regime de responsabilidade, ao lado de obrigações de transparência e de mecanismos para a liberdade de expressão, compõe o núcleo mínimo do que, na minha visão, deve ser a regulação das plataformas digitais. A Câmara dos Deputados foi e voltou, não chegou no consenso. O presidente novo, o deputado Hugo Mota, avalia o que fazer para termos um desfecho. Porque, na minha percepção, eu concluo, doutor Solano, na minha percepção, o pior dos mundos seria a Câmara dos Deputados se omitir diante de um importante desafio que é estabelecer um parâmetro para a operação dos serviços. O parâmetro tem que ser a visão do deputado Orlando Silva? Não, evidentemente que não. O parâmetro deve ser a síntese possível de produzir uma maioria no Congresso Nacional. O pior dos mundos é uma interpretação conforme do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo parâmetros para a operação de serviços digitais. Esse é o pior dos mundos, porque, na prática, é mais um fator de tensão institucional. O Congresso Nacional é quem cabe o dever de legislar, de estabelecer as regras do jogo. Muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal faz interpretações conforme, no caso concreto, poderia examinar a Constituição, examinar o Código Penal, examinar o Código de Defesa do Consumidor, examinar a LGPD e, a partir daí, estruturar uma interpretação para proteger a cidadania. Afinal de contas, desde 2013, nós temos lá um dos 3 recursos que versam sobre responsabilidade das plataformas digitais. E o Supremo Tribunal Federal tem sido respeitoso com o Congresso Nacional. Eu próprio
Inúmeras vezes lá estive apelando para o Supremo aguardar um pouco mais. Aguardar um pouco mais. E já se vai 6 anos que o Supremo aguarda. Céticos com relação ao desfecho do Congresso iniciaram o julgamento, que está em curso. Mas sempre é tempo do Congresso Nacional definir uma lei, assumindo a sua responsabilidade, estabelecendo regras que, ao fim e ao cabo, têm um objetivo: potencializar a operação das plataformas digitais. Por quê? Porque elas são maravilhas contemporâneas. O que nós precisamos cuidar é de efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Mas não podemos diminuir a importância econômica, social, cultural para a difusão de conhecimento. Imagine vocês, nesse instante, somos 129 pessoas sentados aqui conversando sobre um tema, graças às maravilhas que a tecnologia nos oferece. E qualquer regra que seja estabelecida não pode ser para inibir a inovação, inibir a operação de serviços. É apenas para criar um ambiente mais saudável, para que nós possamos, ao invés de pôr em xeque a democracia, fortalecer a democracia. Ao invés de pôr em xeque a saúde pública, potencializar serviços que garantam saúde pública. Ao invés de estimular a violência, estimular uma cultura de paz. Ao invés de separar famílias, conectar pessoas. Esse é o nosso desafio. E eu aposto nisso e agradeço, porque sei que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seja a Seção São Paulo, seja o seu Conselho Federal, tem dado aportes, contribuições ao debate público sobre essa matéria. E nos próximos dias é provável que o presidente Hugo Mota possa oferecer caminhos para a retomada desse debate que é tão importante para o Brasil. Não é um debate brasileiro, é um debate global, né? Eu falei da União Europeia, dos Estados Unidos, da China, mas há outras regiões do planeta e do mundo avançando nessas discussões, inclusive com conexões com outras matérias, porque há todo um debate, por exemplo, acerca do jornalismo, há um grande debate acerca do direito autoral. Quando vemos conexão da inteligência artificial, então, vai ficando tudo mais complexo, e a impressão que eu tenho é que, inclusive, nós teremos que ter uma lei mais conceitual, uma lei mais principiológica, porque uma lei muito detalhista tem risco de obsolescência muito cedo. Eu mesmo debate que fizemos quando da LGPD. Eu recordo que muitos questionaram a lei argumentando que ela era omissa em muitos itens. E eu dizia, quando a LGPD silencia, ela grita por norma infralegal. E é bom que seja assim, porque norma infralegal de áreas específicas podem dar permanência à LGPD. Cabe ao Banco Central, por exemplo, estabelecer normas no setor financeiro. Por quê? Porque a inovação é um traço permanente da dinâmica econômica. E se você não tem essa flexibilidade, você acaba tornando obsoleta uma norma no campo digital. Isso, para mim, é um conceito elementar. Uma norma no campo digital precisa ser principiológica, tem que ser mais conceitual e tem que ser um núcleo de um ecossistema normativo com normas infralegais que tem potência, que estruturas do Estado devem editar, de modo a que nós tenhamos uma perspectiva mais longeva da aplicação desses diplomas. Muito obrigado, viu, doutor Solano de Camargo, e agradeço a atenção dos colegas que nos acompanharam até aqui. Sensacional, deputado Orlando Silva dando um show aqui de narrativa. Isso é importante porque isso aqui, gente, nós estamos vendo o direito ao vivo, né? Como é que ele funcionou com os insights espetaculares do deputado. Deputado, tem alguns minutinhos para responder algumas perguntas, que eu estou aqui com a minha caixa de mensagem cheia, fora as perguntas aqui do chat. Podemos fazer algumas perguntinhas? Sim, claro. Todo mundo quer tirar uma lasquinha do deputado, e eu acho que estão certos, deputado. Então, vamos aproveitar esse momento, a sua paciência. Vamos lá. Bom, eu recebi aqui diversas perguntas, estou tentando misturar algumas. A primeira delas, foi uma das primeiras aqui. Deputado, diante das discussões na União Europeia sobre a possível redução do escopo da GDPR, do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, como o senhor, né, depois desse turbilhão aqui do Trump e tudo mais, como o senhor avalia os impactos que isso poderia ter na Lei Geral de Proteção de Dados e na proteção aqui no Brasil? Olha, a revisão de escopo também corresponde a uma mudança de perfil que está em curso do Parlamento Europeu. Todos aqui acompanham o processo político na Europa. Há uma alteração no viés do Parlamento Europeu. Muito provavelmente, essa revisão de escopo vai ter uma perspectiva mais, digamos assim, liberal, menos intervencionista. Isso é também uma pressão dos Estados Unidos, e eu não tenho a menor dúvida que isso pode
repercutir no Brasil. Mas a própria lei brasileira, se você observar, faz um comparativo entre a lei brasileira e a lei europeia, o nosso escopo já é menor. Porque o debate feito no Brasil, no Congresso Nacional, já foi muito influenciado pelas relações econômicas que o Brasil possui com as Big Tech americanas. Então, sempre pode haver uma revisão lá e um eco aqui. Mas eu diria que o nosso escopo, isso pode ser medido num comparativo entre as duas normas, já é um escopo mais objetivo. Nós fomos no limite, quando votamos a lei, no limite para estar dentro de um padrão de lei nacional reconhecível, reconhecida, certificada pela União Europeia. Por quê? Porque há um interesse do Brasil de fazer parte da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e para estar na OCDE, a última lei que nós precisaríamos ter no Brasil, lei, era uma lei de proteção de dados pessoais. E nós tivemos o nosso escopo no limite daquilo que era exigível para o reconhecimento europeu. Então, só fazer esse registro. Pode repercutir aqui? Pode. Mas o nosso escopo já é menor do que o escopo do GDPR. Perfeito, deputado. Uma outra pergunta que eu recebi aqui, olha só, considerando a importância da Autoridade Nacional de Proteção de Dados na implementação da LGPD, e aqui, deputado, esse assunto é recorrente dentro na nossa comissão, sobre, assim, a demora para conseguir justamente a ANPD, conseguir se estruturar e conseguir ter uma atuação mais ativa, conseguir essa implementação, isso atrapalha um pouquinho a percepção comum do brasileiro a respeito da importância de seguir as diretrizes, mas, assim, como é que o senhor avalia que medidas o senhor acredita serem necessárias para fortalecer a autonomia e a capacidade de fiscalização da ANPD? Olha, Solano, esse assunto é o assunto dos mais delicados quando a gente fala de proteção de dados pessoais e de privacidade. Veja você, o projeto que deu origem à LGPD foi encaminhado ao Congresso Nacional, que baseou e estruturou o debate pela presidente Dilma Rousseff. Foi sancionado pelo presidente Michel Temer. E a NPD foi criada pelo presidente Bolsonaro. Eu dou esse dado porque presidente de esquerda, um presidente de centro, um presidente de direita. No comum, os três presidentes têm uma coisa em comum. Não compreendeu a importância de estruturar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Primeiro, a Dilma, que mandou um projeto de lei sem criar autoridade, o que criou embaraço, porque falava lá órgão competente, quando foi mandado o projeto. No Congresso, nós introduzimos, mesmo sabendo dos riscos de veto, a criação dessa agência. Foi vetada pelo Temer, com argumento de vício de iniciativa, cá para nós, com algum sentido, porque nós não podemos criar uma estrutura, mas nós queríamos introduzir o debate com eles. E no veto foi importante na época, porque nós negociamos a criação da autoridade. Foi a última medida provisória encaminhada por Michel Temer ao Congresso Nacional, foi a que criou a NPD. Eu também tive a honra de ser o relator dessa medida provisória que criou a NPD. E em sendo relator, eu pude introduzir no texto temas que não tinham, por exemplo, sabatina pelo Senado Federal. E propus, inclusive, um prazo para revisão da natureza jurídica da autoridade. E devo dizer que o presidente Bolsonaro cumpriu o prazo e mandou ao Congresso uma norma reconhecendo a natureza autárquica da NPD. E tudo isso foi parte do processo de construção dessa autoridade. Nós brigamos, introduzimos no texto, mesmo sabendo do nosso limite de iniciativa, negociamos com o veto da medida provisória, que demorou para vir, mudamos a medida provisória para reforçar a natureza autárquica, porque nós queremos e acreditamos que é necessário uma estrutura do Estado que tenha autonomia dos governos. Por quê? Porque ela regula, inclusive, os governos, o governo federal. E talvez seja mais difícil regular o Estado do que regular o privado. Porque proteção de dados pessoais, muitas vezes, é matéria de negócios para empresas. Então, eles cuidam, eles zelam, porque isso tem a ver com o interesse comercial deles. E o que eu vejo muitas vezes é no ambiente dos governos uma certa displicência no que diz respeito à privacidade dos cidadãos e dos dados que o governo concentra em larga escala. Por isso que tem razão quem questiona a lentidão. Veja, foram praticamente 3 anos para estruturar a dosimetria na NPD. A NPD ainda tem uma estrutura muito débil
E eu aposto que, no curto prazo, o central é nós dotarmos a NPD de uma estrutura de quadros de carreira e reforçarmos essa independência, inclusive com financiamento, para que ela possa operar no nível mais adequado. Muito bem, deputado, mais uma aqui. O senhor apresentou o PL 1938 de 2022, que propôs a política de inclusão digital nos municípios, está certo? Sim. Tá certo. Quais são as estratégias previstas para garantir o acesso universal à internet e como isso se relaciona com a proteção de dados dos cidadãos? Olha, isso é essencial para a vida, né? Hoje, você tem uma convergência cada vez maior entre o mundo real e o mundo virtual, entre o offline e o online. Os advogados hoje fazem 100% da sua atividade, por exemplo, virtualmente, né? 100% não, mas uma parte grande. Com exceção das audiências em que há um debate sobre a relação epidérmica do advogado e seu cliente, né? E a necessidade de garantir uma defesa plena, ainda assim há um debate sobre determinadas audiências no campo penal. Há quem defenda que você tenha também audiência virtual. Aliás, o Congresso Nacional tem votado. Estou dando exemplo do mundo do direito porque ah, é um exemplo que ilustra a dinâmica social. E se você não garante a inclusão das pessoas nesse universo online, você vai ter uma parcela da cidadania negada. Porque a cidadania digital é um dado da vida. E você não vai ter cidadania digital se não tem uma política de inclusão digital do conjunto da sociedade. Mesmo no debate sobre funcionamento das redes sociais, mesmo no debate sobre desinformação, por exemplo, nós falamos de combater a desinformação. Para combater a desinformação, você tem que ter informação. Como o cidadão pode ter acesso à informação se ele não tem um pacote de dados, se ele não tem conectividade? E você tem ainda hoje uma parcela grande da população que não está conectada. Então, a lógica de você ter uma política de inclusão digital para o conjunto da sociedade brasileira é a lógica de garantir a cidadania digital plena. Está em curso esse debate, também está em curso políticas públicas, o governo também tem lá os seus caminhos para estruturar, para além da lei, políticas públicas que garantem a inclusão digital, porque isso é o desafio para que nós possamos ter plena a cidadania. Isso tem impacto em vários planos, no plano político, no plano econômico, no plano social, no plano cultural. É muito importante a garantia da inclusão digital. Muito bom. Aqui eu estou com uma última que eu recebi, acabei de receber. Deputado, se por acaso o senhor tem conhecimento, se diante do aumento dos golpes digitais, o senhor sabe se existe algumas iniciativas, somente com relação a letramento, propagandas informativas, educativas, enfim, do governo federal para a população, sobre a necessidade e a importância de se proteger os dados pessoais, por parte da população? Veja, ideias existem, né? Porque é, é, se produzir informação é um fundamento para combater a desinformação, se inclusão digital é essencial para combater a desinformação, o mesmo poderia se dizer sobre combate a esses golpes. Você ter conectividade para se orientar, se informar, se educar, né? As medidas do governo, na minha percepção, são medidas muito tímidas, porque era necessário que nós tivéssemos medidas em grande escala. Eu sou de um tempo em que os mais velhos diziam para os mais jovens: cuidado com a internet. Hoje em dia, os mais jovens falam para os mais velhos também: cuidado com a internet. Ou seja, nós temos que ter, no plano da educação midiática, as escolas. Então, o que eu conheço assim de iniciativa de grande impacto ainda está no campo da sociedade. O Instituto Palavra Aberta, por exemplo, tem um trabalho de formação de professores espetacular. E o desafio nosso é universalizar o trabalho de formação de professores para o letramento digital, para a educação midiática. Mas, ao mesmo tempo, os governos são tímidos. Nós precisamos ter numa escala grande, porque a criança está na escola. Os mais velhos, que também precisam ser tratados, informados, cuidados, não estão na escola. Então, eu diria que esse é um desafio. Os governos não têm tido eficiência, na minha percepção, na produção de iniciativas que garanta o letramento digital, a educação midiática, de modo a preparar todos para não só ser menos vulneráveis aos crimes digitais, mas, sobretudo, se prepararem
para enfrentar o ambiente de desinformação, que é algo perigoso em muitos planos da nossa vida. Muito bem, deputado. Estou com uma última aqui, comandada pelo professor Rodrigo Rebouças, de Salto, que também é professor da Faculdade de Direito da GV. Ele fala sobre a possível alteração do artigo 19 do Marco Civil e ele coloca uma preocupação se nós não iríamos retomar o problema anterior ao Marco Civil da guerra das notificações. Ou seja, a rede social vai ficar no meio de uma batalha entre notificações de pessoas, né? Uma interessada em remover o conteúdo, a outra interessada em permanecer o conteúdo, e aí iríamos transferir para o setor privado, no caso a Big Tech, o que é verdade, o que não é verdade, o que pode ser publicado, o que não pode ser publicado, se isso não seria pior a emenda do que o soneto. Riscos sempre existem, eu reconheço. Eu reconheço. O problema é que, no estado das coisas que nós vivemos, veja, essa semana em Brasília aconteceu mais um caso típico e é usual de crianças, a partir de joguinhos na internet, de crianças, no caso, uma garota tirou a sua própria vida. É muito comum, quando você vai das escolas públicas, notícias sobre automutilação de adolescentes. Nós vivemos, durante a pandemia, um problema importante de desinformação que impactou nas vacinas. Tem todo um debate sobre como foi construído o 8 de janeiro. Então, a questão é o seguinte: nós temos um problema que precisa ser enfrentado, de conteúdos ilegais. É aquela história que o ministro Alexandre de Moraes sempre fala, né? O que é ilegal no mundo real é ilegal no mundo virtual. Não tem nada que seja ilegal no mundo real que não seja ilegal no mundo virtual. O problema é como nós trabalhamos isso. Eu reconheço que riscos há de que nós vivamos guerra de notificação. Agora, a ideia do dever de cuidado é estabelecer temas que merecem uma atenção redobrada por parte dessas plataformas. No debate que fizemos na Câmara, chegamos até a estruturar o que nós chamamos de protocolo de segurança, porque após a notificação, a empresa, a Big Tech, abriria uma espécie de um protocolo de segurança para ter etapas de checagem para conferir se aquele conteúdo deveria ou não ser removido. É como se fora criado algum mecanismo que permitisse a operação da empresa monitorada por interessados, inclusive por uma agência pública, que receberia das empresas relatórios periódicos e a leitura desses relatórios periódicos, o exame, a auditoria desses relatórios poderia dar mais segurança quanto a não haver um hiperdimensionamento, uma hipertrofia no controle e, eventualmente, risco de restrição de conteúdos legais. Mas eu reconheço que algum risco existe. O desafio nosso, por isso que falo, é necessário uma síntese. O desafio nosso é encontrar uma justa medida que permita a plena liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, responsabilizar as Big Techs quando houver dano a conteúdos veiculados por eles, por impulsionamento ou mantidos por eles, mesmo notificado o conteúdo ilegal. Excelente, excelente. Tivemos a honra hoje de ter, abrindo os nossos trabalhos de 2025, o deputado federal Orlando Silva, nosso amigo, sempre aí disponível para poder nos atender, respondendo todas as perguntas. Bom, deputado, agradeço muito a sua gentileza de ter participado com a gente, sua pronta disponibilidade, né? Conseguimos até repassar todas as perguntas aqui dos nossos inscritos. E aqui, só para responder quem chegou depois, amanhã vai ser publicada a primeira fornada, né, de portaria de nomeação dos membros da nossa comissão. Então, quem estava nessa dúvida, que o pessoal também quer saber mais informações sobre o projeto Valquírias Digitais, também vamos publicar assim que sair as publicações dos novos integrantes. A mesma coisa com relação aos futuros DPOs setoriais, que vão ser aí nomeados no âmbito das subseções. Então, pessoal, o primeiro passo necessário, vocês sabem que tem a burocracia da OAB, é a publicação da portaria nomeando todos os inscritos, as inscritas na nossa comissão. A partir dali, os projetos vão ser encaminhados, né? O projeto Valquírias Digitais, o projeto Legal Consult, a nomeação de DPOs setoriais. Então, vocês têm que ter um pouquinho só de paciência, que a nossa ideia era que essa reunião já tivesse a portaria publicada, mas atrasou. Como é muita gente inscrita, deputado, é uma coisa
coisa boa, né? Na verdade, é uma coisa boa, mas ficou para amanhã, não deu para fazer surpresa para todo mundo. Mas, enfim, gente, então, em nome da diretoria da OAB São Paulo, do nosso presidente Léo Sica, eu queria agradecer a presença de todas e de todos, especialmente do deputado federal Orlando Silva, que abrilhantou aqui o início dos nossos trabalhos, a nova gestão. E convidando a todas e a todos para a próxima reunião que nós vamos ter no mês que vem. Estamos só aguardando a confirmação da professora Dora Kaufmann, professora da PUC de São Paulo, pesquisadora em inteligência artificial, uma das mais importantes pesquisadoras do Brasil a respeito do tema. Em princípio, nossa reunião está marcada para o dia 12 de maio. 12 de maio, anotem na agenda, 12 de maio, 19 horas. Estamos aguardando só confirmação. Se ela estiver no Brasil, ela vai participar. Se ela não tiver, também deveria, porque é online, mas a gente sabe que o compromisso, a professora Dora Kaufmann, né, ela faz bastante coisa. Então, deputado, eu queria só devolver a palavra para as suas considerações finais antes do encerramento. Eu apenas agradeço a oportunidade de interagir com a comissão, me colocar à disposição para a elaboração da comissão, o que for temas de interesse que possam repercutir no legislativo. Eu gostaria muito de estar à disposição para que nós possamos, colaborando com a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação de São Paulo, ajudar no desenvolvimento do nosso país. Um grande abraço a todos e a todas e obrigado uma vez mais, Soldano, pelo convite. Muito obrigado, eu que agradeço. Gente, então uma boa semana aí para todas e todos. Para quem for católico aí, uma Semana Santa com muita luz para todo mundo. E até a próxima reunião, no dia 12 de maio. E no decorrer do mês, teremos as informações mais específicas sobre os projetos que nós mencionamos. Então, um abraço a todas e a todas. Até a próxima reunião de maio. De novo, obrigado, deputado. Até mais.